E não tem hospital feito para milhões de pessoas, em lugar nenhum do mundo. Quanto tempo a gente vai ficar em casa, você acha? O que é um vírus e o que é a vacina? Mas eu acredito que as soluções que a gente vai ter que adotar fazem uma sociedade melhor lá na frente. Minha mulher tá mandando bilhetinho, tá chegando o bilhetinho. Átila Yamarino, tá? 36 anos, biólogo, formado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo em microbiologia. Eu não sei nem por onde começar com você, Átila. Primeiro, queria dar parabéns pela sua clareza de explicação. Como é que você enxerga o dia a dia das pessoas? Seja nas comunidades, seja no ônibus, seja no cinema. Como é que você enxerga o mundo em julho, vamos dizer? O coronavírus agora é como se ele fosse um pneu furado do nosso carro. E a gente tem uma opção, a gente para trocar esse pneu e tenta segurar o problema aqui e vai ter que conviver com esse pneu furado até ter uma vacina, ou a gente força, segue correndo com ele e a hora que ele terminar de murchar e chegar na roda, o carro quebra. A Itália quebrou, a Espanha quebrou. Eles não pararam porque eles queriam parar, eles pararam porque eles precisaram parar. Foi muito mais trágico do que o que a gente está fazendo no Brasil, que é escolher agora e falar, não, ok, estou vendo que o pneu está furado, eu vou dar um tempinho para ver como a coisa se mantém. Ninguém quer parar a economia, pelo contrário, né? As vidas dependem da economia para continuar funcionando. Essa parada precoce que a gente fez já dá mais capacidade de retomar essa vida logo. O que a gente tem que pensar são novas soluções. Como que o comércio das pessoas vai funcionar à distância, como que as escolas vão funcionar com as crianças indo e vindo para casa mais do que elas iam normalmente, como que quem não tem como retomar a atividade econômica agora vai viver pelos próximos meses, como que a gente reconhece o valor de quem mantém o que é essencial, garis, profissionais de saúde, mas eu acredito que as soluções que a gente vai ter que adotar fazem uma sociedade melhor lá na frente. Mesmo quando você disse no seu vídeo do começo de março, se a gente não tomasse cuidado, teria mais de 1 milhão de mortos no Brasil. Acho que o país reagiu. Eu acho que esse isolamento voluntário, essa quarentena que todo mundo está aqui se obrigando a fazer, quem pode estar ficando em casa, vai fazer com que, óbvio, teremos muitas mortes e muitas famílias vão sofrer, milhares de famílias vão sofrer. Mas talvez a gente não tenha um crescimento exponencial da doença. Como é que a gente faz uma mensagem para que elas não se iludam com aquela, tá vendo? Eu falei que não ia ser tanta gente, eu falei que não era tão grave assim. Esse é meu medo, entendeu? O ideal é que as pessoas tenham motivos para se iludir, né? Que elas não vejam muitos casos. O problema da Covid é assim, 1 ou 2 pessoas em cada 10 que pegam têm que ser hospitalizadas. Então a gente está andando na rua, não está vendo nada na nossa vida mudando, mas o hospital já está lotado de gente doente, precisando de respirador, e cheio de médicas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, com Covid e fora de campo. Já está acontecendo isso em São Paulo. Eu espero que a gente consiga manter um distanciamento justamente para não ver pessoas doentes, não ver o que a Itália está tendo que ver, ou o que a Espanha está tendo que ver, que são corpos sendo carregados para caminhão e caixão velado sem ninguém poder chegar perto e por aí vai. É uma questão de tempo. Acho que a gente não está vendo isso no Brasil, não está internalizando, porque a gente ainda está no começo do surto. Todo país que pega o surto, em pouco tempo percebe o que é vizinho ficando doente, parente ficando doente, por aí vai. Infelizmente, em algum momento isso vai acontecer. A gente com certeza vai ter algum parente. Minha cunhada, irmã da Angélica, está saindo agora dos cinemas, ela sofreu muito. Foram aí, até agora, 20 dias de muita dureza. Nessas últimas semanas, muito se falou desse isolamento vertical horizontal. Horizontal é o que a gente está fazendo. O vertical é você isola só os grupos de risco, ou seja, os mais idosos ou que tem algum problema. Mas como é que faz isso no Brasil? Como é que você pega todos os senhores que estão na Rocinha agora, tem, sei lá, 150 mil pessoas ali, que você ganha 30, 40, 50 mil dólares, bota onde? Bota nos hotéis da Zona Sul, aluga casa. Eu não consigo enxergar como é que você poderia operacionalizar isolamento vertical, por mais que faça sentido na tese ou no vídeo que você faz no WhatsApp, entendeu? A ideia faz sentido, né? Você pegar quem é mais vulnerável e isolar. Mas ela depende de uma solução prática que a gente não tem. A gente não sabe como colocar essas pessoas lá, nem se isso é viável, na verdade. Nesse momento, especialmente porque a gente não tem teste para saber quem está infectado e por aí vai, não tem como viabilizar isso agora, pelo que a gente faz. O melhor cenário que a gente tem agora é tranca todo mundo, especialmente os mais novos, que são os que mais circulam, porque eles circulando podem se infectar e levar isso para os mais velhos, e depois, tendo teste, estando com todo mundo protegido, os profissionais de saúde qualificados, se sentindo seguros de trabalhar e atender todo mundo, a gente pensa em como retomar com esse tipo de isolamento. Eu não sei de nenhum país que conseguiu implementar isolamento vertical até agora. Mas o que mais me chamou a atenção no que você disse no Roda Viva é a mudança de comportamento das pessoas. Não estou nem discutindo o tempo de quarentena e nem as consequências
econômicas? O que vai mudar no comportamento do ser humano? Como é que você vai no teatro, como é que você vai no cinema, como é que você pega um avião daqui 2 meses, daqui 3 meses? Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. O maior problema é assim, é uma doença nova. Até janeiro desse ano ninguém no mundo tinha pego e todo mundo está vulnerável a pegar ela. Então não tem outra forma de sair do outro lado, a não ser que ou todo mundo pegue, ou pelo menos a maioria da humanidade, ou todo mundo seja vacinado ou tome um remédio. Vacina e remédio, sendo muito realista, demoram um tempo, principalmente para serem seguros. Então não é uma coisa que a gente vai resolver dentro de um ano ou algo assim. Espero que antes até, mas não conto com esse tempo. Então o único jeito que a gente tem de passar por esse período é tentar poupar o máximo possível de pessoas para nem todo mundo pegar, para dar tempo de todo mundo que precisa de atendimento médico sair. Então a gente vai terminar num mundo diferente porque qualquer um dos dois caminhos é traumático. Ou todo mundo fica doente do nada, de repente, em pouquíssimos meses, e vai ser um massacre, sendo muito honesto, porque falta sistema de saúde para atender todo mundo, porque a Covid manda 10, 15% das pessoas para o hospital, e não tem hospital feito para milhões de pessoas, em lugar nenhum do mundo. Ou a gente passa por um período longo com todo mundo dentro de casa, isolado, alternando períodos em que se isola ou não, para dar tempo de quem precisar de atendimento médico ter. Então qualquer uma das duas coisas vai mudar a gente. Como a gente se relaciona, como a gente se conversa, que atenção que a gente dá para os vizinhos, para os amigos, como que a gente trata quem não consegue trabalhar numa hora dessas. E no seu entender, a ciência precisa de quanto tempo para ter uma vacina que possa imunizar toda a população do planeta? A ciência, para desenvolver essa vacina, deve precisar de por volta de 1 ano ou 2. Se fizer isso num tempo recorde, inédito, nunca visto na humanidade, porque a vacina que eu conheço mais rápida desenvolvida foi contra o Ebola e levou 5 anos. Então eu te faço 2 perguntas básicas. O que é um vírus e o que é a vacina? O vírus é um parasita. O vírus é um organismo que consegue usar o nosso corpo para a própria vantagem dele. Tem parasitas como as bactérias que causam infecção, que vão causar uma inflamação e por aí vai. E elas são seres vivos, então elas a gente tem como atacar com um remédio que é o antibiótico, que só faz mal para a bactéria e não faz mal para a gente. Por isso que o antibiótico é tão milagroso. E tem os vírus que são muito mais safados, que não fazem nada por conta própria e usam o nosso corpo para se reproduzir. Então a Covid, por exemplo, ela usa o pulmão inteiro para fazer novos vírus para se espalhar. E como ele usa o nosso corpo, é difícil de achar um remédio que ataca o vírus e não ataca o próprio corpo da pessoa. Então normalmente quando a gente pega uma virose, a gente tem que ficar em casa e tomar remédios que vão cuidar dos sintomas e não do vírus, porque quem vai atacar ele é o nosso sistema imune. A vacina é um boneco de treino do corpo para atacar aquele vírus. Então, um pedacinho do vírus é o vírus combalido, destruído, já amansado para o corpo poder treinar contra a vacina para enfrentar o vírus real na hora que ele chega. É um vírus mais fraco que você bota no seu corpo e ele já ir treinando quando tiver chegar um cara forte, é isso? Pode ser um vírus mais fraco, pode ser um vírus destruído só para o corpo aprender o que é. A vacina da gripe que a gente toma todo ano é o vírus da gripe destruído para o corpo aprender contra o que ele tem que reagir. Alguma pergunta? Minha esposa Angélica, alguma pergunta para o Átila? Átila, parabéns, eu sou fã. Obrigado. A gente fala muito do contágio, né? Então se a gente falar agora com aquela senhora que hoje está em qualquer uma das comunidades, favelas, Brasil afora, ela está tendo que ter atividade para 5, 6 crianças em 1 ou 2 cômodos, o marido sai para trabalhar todos os dias porque não tem jeito e volta para casa. O que essa senhora precisa saber? O que é o contágio? O que o marido dela pode trazer da rua? O que ela pode fazer para que ela se proteja, para que não ponha em risco a família? A primeira coisa é que o marido dela pode evitar o contato com os lugares e estar o tempo todo lavando a mão na rua e quando ele vem. Quando ele chega em casa, lavar a mão antes de entrar em casa, se possível tirar o calçado na porta de casa para tentar trazer o mínimo de fora que puder, tomar um banho quando entrar, se higienizar para não trazer nada da rua, porque o contato do coronavírus, o contágio dele, é pela saliva ou pelo muco. A saliva e o muco é quando a gente passa a mão no nariz ou passa a mão na boca e põe em alguma coisa, e depois se alguém puser a mão ali e levar para o rosto, pode pegar, ou quando alguém tosse ou espirra. Se o entregador que está trazendo o teu sanduíche espirrou na mão e trouxe a sacolinha e te entregou, quanto tempo essa sacola vai estar contaminada? O que você tem que fazer? Quanto tempo isso fica vivo ali? O vírus pode durar até alguns dias em qualquer superfície, principalmente superfície mais lisa como metal e plástico. Qualquer paninho com água com detergente, água com sabão, água com hipoclorito, que é na água sanitária, ou o álcool 70, mas não precisa ser o álcool 70, qualquer paninho com isso limpa. Minha mulher tá mandando bilhetinho, tá chegando o bilhetinho. Olha,
Olha, a gente está recebendo perguntas do público agora. A Angélica, do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: volta às aulas, quando seria o ideal, já que criança põe a mão no rosto toda hora? A criança é perfeita para ilustrar isso. O que acontece? As crianças não são o grupo de risco, tem muito menos chances delas terem complicações, embora algumas crianças possam ter complicações. Então, criança transplantada, criança que passou por uma quimioterapia para leucemia e outras coisas deixam elas mais vulneráveis. Mas as crianças têm muito contato, brincam muito juntas, circulam para lá e para cá e elas podem passar esse vírus para os adultos, principalmente para os idosos. Então, uma das coisas que mais funcionam para segurar o coronavírus é justamente parar com aulas, parar com tudo. Provavelmente, daqui para o fim do ano, as aulas não devem voltar tão cedo. A mãe caiu dura aqui nesse momento, agora ela desfaleceu. Não, notícia boa. Você realmente acha que até o final do ano a gente não vai ter segurança para que as crianças frequentem a escola? A gente pode ter essa segurança, e eu vou te dizer quando a gente vai saber, quando a gente tiver testes para saber quantos são as pessoas infectadas. Com testes para o Brasil todo, a gente provavelmente vai ter cidades que não tem quase nenhum caso e já estão retomando as aulas, e vai ter cidades como São Paulo, cheias de casos, que não podem retomar as aulas tão cedo. A Angélica, do Rio de Janeiro, pergunta: então, se ele gosta de frio, ele pode voltar no nosso inverno? Ou seja, podemos ter uma volta dele mesmo que a gente termine a quarentena antes? Ele vai continuar no inverno aqui, a gente provavelmente vai ter que, no mínimo, manter a quarentena o inverno todo. O que pode acontecer é ele voltar depois do inverno. Lá em 1918, na gripe espanhola, que é a última grande pandemia que a humanidade viu, felizmente, o vírus veio em dois momentos. Ele veio no começo do inverno, como agora, e todo mundo parou. E ele voltou depois porque as pessoas tinham retomado a vida. Quanto tempo a gente vai ficar em casa, você acha? O melhor cenário seria o que a China passou, que são 3 meses, e estão retomando a atividade agora. Mas a China consegue tomar medidas mais fortes e mais restritivas do que qualquer outro país consegue. Outros países que pararam mais cedo também estão retomando a atividade econômica por agora, como Singapura e Hong Kong, porque eram países mais preparados, porque eles já tinham passado por sustos anteriores que a gente não passou. Mas mesmo eles estão vendo agora que quando retoma as atividades, as pessoas voltam a circular, o vírus volta a aparecer. Então, um bom cenário para a gente seria parar forte por agora, até ter os testes, tudo e acompanhar, mas eu acho difícil de daqui a 3 meses ou algo assim que a gente consiga retomar o que tinha antes. Queria agradecer muito, Átila, obrigado aí pelo papo, acho que vai ajudar muita gente a entender. A humanidade nunca passou por isso, todo mundo vai ter que passar junto, porque é uma doença que afeta todo mundo, do mais rico ao mais pobre, de Brasília a Maré. A ciência ajuda a gente a entender isso, temos que estudar isso juntos, e até entender e estudar isso tudo, a gente tem que ficar em casa e se resguardar para dar tempo e segurança dos profissionais de saúde e de quem está fazendo todo tipo de serviço essencial, manter a nossa vida funcionando, até a gente ter proteção e ter teste para retomar uma vida nova. Ó, dá um beijo na sua esposa, manda saúde pro seu sogro, um beijo na sua sogra. Aplausos do nosso público, por favor. Temos uma telespectadora ao vivo aqui. Obrigado por ter dado essa voz e acho que é isso, a gente tem que estar junto nessa hora. Né? Conta comigo, conectado, qualquer mensagem que você quiser amplificar, conte comigo, tá? Maravilha. Obrigado e é isso. Para quem pode, é para ficar em casa, tá? Cuidar de si, cuidar da sua família, cuidar da sua comunidade. E a maneira que a gente tem de respeitar quem não pode, né? É isso, faz parte.